Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é a temática, a continuação do evangelho de ontem, a vigilância. Estarmos prontos para a vinda do Senhor. E hoje Jesus usou da imagem, então, de que somos administradores. Tudo que temos e somos e tudo que usamos o pronome possessivo meu, minha, no fundo, não é meu nem minha, está sob minha administração, né? Sobre meu cuidado, mas eu vou prestar conta disso, eu vou devolver isso a Deus, né? Então Jesus disse aqui, olha, se o dono da casa soubesse que a hora que viria o ladrão, ninguém era assaltado, né? Já estaria pronto para o ladrão. Então Jesus aqui compara ele mesmo a um ladrão, compara a morte, o juízo final, o acerto de contas com Deus, né? Como que um ladrão. É uma imagem pejorativa, né? Que Jesus usou para falar de si mesmo, mas que está aqui para nos ajudar a pensar e não esquecer da gravidade que é o juízo final, da gravidade que é o que fazemos com a vida da gente, né? Então Jesus disse, vós também ficai preparados, porque quando vocês menos esperarem, eu volto, eu chego, né? Ninguém sabe o dia nem a hora. Aí São Pedro coloca uma pergunta interessante, Senhor, o Senhor conta essa parábola para nós ou para todo mundo? É para todo mundo que serve isso ou só para nós? E Jesus não responde a pergunta, né? Jesus coloca uma pergunta, diz que o judeu nunca responde uma pergunta com resposta, responde pergunta com pergunta, né? E Jesus coloca então para Pedro uma pergunta, né? Quem é Pedro, o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente das pessoas da casa para dar comida na hora certa? Então, claro que essa parábola é para todo ser humano. Mas, de modo especial, Pedro, essa parábola é para você. Você é o administrador que está à frente do pessoal da casa. Você é o grande líder da igreja. E aí, claro, que essa parábola então está falando em primeiro lugar aos sacerdotes de Deus, mas sim, num segundo lugar, a todo ser humano que tem alguma responsabilidade em relação a outro ser humano. Um pai em relação aos filhos, marido em relação à esposa, esposa em relação ao marido, e todos nós em relação ao próximo, à medida em que, meus irmãos, se é muita gente ou pouca gente, eu não sei. Mas existem pessoas que olham para você como um líder, como alguém que está à frente. O que é um líder? Líder é alguém que está pelo menos um passo na minha frente. Líder é aquele que tem alguém andando atrás dele. Isso é um líder. Pessoas olham para você e esperam alguma coisa de você. Sabia disso? Pessoas olham para você e identificam você com a igreja, com Jesus, com o sagrado. Você é, no mínimo, a tia que reza lá no grupo de WhatsApp da família. Então você está a alguns passos, ainda que poucos, à frente de pessoas, ainda que poucas. Então todos nós somos o administrador fiel. Alguns mais, não é? Outros nem tanto, mas todos somos administrador fiel. Então Jesus coloca aqui a qualidade do administrador. Pedro, quem é o administrador fiel e prudente? Primeira coisa, somos administradores, não somos donos. Nós vamos prestar contas do outro a Deus também. Claro que a gente se salva, meus irmãos, por conta própria, se condena também por conta própria, né? Mas, na comunhão que é a vida entre uns e outros, na comunhão que é a igreja, na conta que eu vou prestar a Deus, eu, Mário Augusto, Sartori Júnior, na conta que eu vou prestar da minha vida a Deus, não tem como eu excluir desta prestação de contas, porque não tem como eu excluir da minha vida e de quem sou eu, o meu sacerdócio, a minha paróquia, as pessoas que me escutam, as pessoas que me olham. Certo? Então, claro, eu não posso salvar você no seu lugar, é você que se salva. Mas na sua salvação, e Deus me livre na sua condenação, vai ter um pouquinho de mim ali. Seu filho, sua filha se salvam ou se condenam por conta. Mas na salvação ou na condenação deles, tem um pouquinho de você ali. Não é tão difícil de entender isso. Por exemplo, no rito do matrimônio. Filisbino, você recebe Filisbina por sua esposa, promete ser fiel, amar e respeitar na alegria, sim.
É por toda a fidelidade que eu prometeis? Sim. Seu marido vai para o céu, vai para o inferno, sua esposa vai para o céu, vai para o inferno por conta. Mas na salvação e na condenação tem algo de você. Aí diz assim: vocês prometem acolher com alegria os filhos que Deus os confiar e educá-los. O que é educar? Educar é ter parte no destino do outro. Você olha para uma criança muito terrível, você fala assim: mas não tem mãe essa criatura? Ou seja, algo dessa coisa terrível tem a ver com a mãe, não é possível. Mas se você vê também uma pessoa, um adolescente, um jovem, uma criança exemplar, você também pergunta: nossa, quem será que é o pai? Quem será que é a mãe? Então, vocês prometem receber com alegria os filhos que Deus os confiar e educá-los na lei de Cristo da igreja? Meu filho, minha filha, meus filhos, você vai prestar conta disso. Minha esposa, meu marido, nós vamos prestar contas. E aí estamos administrando. A gente não é dono, não é tirano, mas a gente também não pode ser indiferente, porque na minha identidade, na minha prestação de contas, na minha vida, tem pessoas incluídas ali, não é? E eu não vou ser julgado pelo resultado que você deu na vida, mas eu vou ser julgado se eu me omitir no resultado que você está dando. Aí vem Jesus diz: Pedro, quem é o administrador? Fiel e prudente, para poder administrar, para poder exortar, para poder educar alguém, para conseguir ser sal da terra e luz no mundo, no coração de alguém, de poucos ou de muitos. Nós precisamos ser o quê? Fiéis e prudentes. O que é fidelidade? Fidelidade é cumprir com o prometido, né? Fidelidade é terminar o que começou. Fidelidade é saber dos deveres, ser fiel, não é isso? Não basta ser fiel. Para continuar sendo fiel até o fim, tem que ser prudente. A prudência é a virtude que nos ajuda a identificar o perigo e calcular o perigo. Não para não fazer, porque é perigoso, mas para fazer desviando do perigo. E não pôr a perigo o que me foi confiado. Isso é a prudência. Prudência é se eu disser assim para você: ó, pega esse microfone aqui e leva lá para ele. Fidelidade, levar o microfone. Você tem que obedecer a ordem. Prudência, como é que você leva? Com a mão molhada, escorrega, cai, quebra. Prudência, como é que eu faço esse microfone? Meu dever é entregar para ele ali. Ser entregue para ele ali. De um modo que nem eu nem ele derruba. Prudência é um cálculo. Como fazer as coisas de um jeito que eu não quebre, que eu não perca o que me foi confiado. Então, ser prudente não é ficar parado, né? Ele é muito prudente, sabe, Padre? É muito prudente, já vai para 3 anos que ele não decide. Se vai para a direita, para a esquerda, a vida está passando. Isso não é prudência. A prudência não é só uma tartaruga. Tem gente que não é prudente, tem gente que é covarde, é indeciso, é recalcitrante. A pessoa prudente, ela não está parada, a menos que seja a hora de ficar parado mesmo, né? Mas a pessoa prudente, ela entende como fazer, como ir sem se acidentar. Então, quem é o administrador? Fiel e prudente, as duas qualidades do administrador. Para que ser fiel e prudente? E aqui está um ponto também, precisa dar um fruto essa fidelidade com prudência, né? Que o Senhor, então, uma vez que você é fiel e prudente, que o Senhor vai colocar à frente das pessoas, como líder delas, como responsável sobre elas. Vai colocar à frente do pessoal da sua casa, a casa de Deus, a igreja. Mas uma família é uma pequena igreja doméstica, não é? Um ambiente de trabalho pode ser uma extensão da igreja. Uma sala de catequese é a extensão da igreja. A empresa que você tem, os amigos de trabalho que você tem, pode ser, porque não deveria ser, extensão da igreja. Que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa, a igreja. Para quê? Para dar. Ser fiel e prudente, não para receber, para dar. Para dar comida a todos na hora certa. Saber a hora certa das coisas, a hora certa de dar. Só que aqui,
Quando a gente lê esse texto, a palavra hora, de horário, de tempo, no grego, tem a palavra cronos, que é de onde vem cronômetro, cronológico, cronograma, é o horário matemático, é o horário previsto. Eu tenho um cronograma para o dia de hoje, né? Está previsto que meio-dia é o almoço, né? Mas existe a palavra kairos, que também quer dizer tempo, hora, mas é no sentido de momento, momento oportuno. Então, para a gente entender isso, e quem dita o momento oportuno nunca sou eu, é sempre o outro. Exemplo, uma família, uma mãe tem um bebê em casa, que ainda precisa da mamadeira, que ele ainda mama, mamadeira ou no peito da mãe. Tem como essa mãe fazer um cronograma com esse bebê? E ela aí já sabe que às 3h15 ele chora. Não é 3h14, não é 3h30, não é 10 para as 3. 3h15 ele chora. E é hora do mamar. Mas não é hora de fralda, porque não está no cronograma. No cronograma está que 3h15 é o mamar do bebê. Não tem isso. Mas a mãe e o bebê, por muito tempo, tem kairos. Ele chora na hora que ele quer chorar. E aí é hora, é momento de mamar e fralda. E quem determina essa hora é a mãe? Não é a mãe, é o bebê. É o kairos. Kairos é um momento oportuno que está fora do controle da gente. É época, é momento, é circunstância. Que muitas vezes contraria, ofende o cronos. Porque quando 3 e tanto, 4 da manhã, sobretudo se tiver aquele friozinho, a senhora está debaixo da coberta, o kairos do seu filho está contrariando o seu cronológico. Certo? Porque no seu cronograma, a senhora queria acordar às 6h30, 7 da manhã e não no meio da noite. Então, Pedro, tem que ser fiel, tem que ser prudente, tem que entender que o papel é dar, ofertar e não subtrair. E tem que estar pronto, amigo, para a hora do outro, não para a sua hora, Pedro. Porque quem vai precisar, Pedro, da sua comida que você tem, sabedoria, fé, discernimento, puxão de orelha, exortação, não importa. Quem vai determinar o momento disso, a hora certa disso, é a necessidade da pessoa. E a necessidade do outro eu não controlo, né? A gente não tem como controlar a urgência do irmão, da pessoa. Então, claro que o administrador sabe a hora certa das coisas e não deixa virar bagunça. Mas o texto está escrito não com cronos, está escrito com kairos. Portanto, está deixando essa margem de erro para o outro inverter o nosso cronograma. E é assim na vida. No seu cronograma era a época de descansar. Mas a sua filha resolveu, porque é desprogramada da cabeça, engravidar de um sujeito que não vai pagar a pensão, ela também não tem muito juízo. E o seu cronograma acho que agora eu vou descansar nessa vida, foi para o espaço. Porque chegou um kairos, você vai ser mãe do próprio neto. Não é assim? É porque agora eu vou descansar, eu e a véia, nós vamos viajar, nós vamos conhecer uns lugares que a gente nunca pôde ir. Sua sogra resolve cair no chuveiro, quebrar a perna. E agora é 3, 4 meses sem pôr o pé no chão. É kairos para a caridade, para o serviço, para a paciência. E ninguém vai passear. Ninguém vai fazer excursão para Aparecida do Norte. Ou para o Santuário São José, né? Vocês querem ir para Aparecida. Quem está em casa quer vir para cá fazer, né? Então, não vai ter esse ano, não vai ter nem só no próximo semestre. Porque está acontecendo um kairos. Um momento que eu não controlo, onde eu tenho que dar algo que outro não tem, minha família não tem, minha comunidade não tem, minha paróquia não tem, eu tenho. Eu tenho. E aí com fidelidade e prudência se oferta isso. E aí Jesus vai dizer a Pedro, feliz o empregado, Pedro, que o patrão ao chegar encontrar agindo assim. Então nós somos bem-aventurados, somos felizes quando Deus nos encontra em estado de fidelidade, prudência, oferta e prontidão para o kairos do outro. Feliz, Pedro, se no dia que você for morrer, no dia da sua morte, você ser esse tipo de homem. Feliz é você, Pedro, se no dia que você estiver vivo, e não vai morrer, mas deu o dia, deu voltar na glória,
você for esse tipo de sacerdote, de ser humano, em verdade eu vos digo, Pedro, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Está falando da vida eterna. Porém, aí vamos lá, tem um lado que a gente sempre precisa vencer aqui, que é a falta de amor. Esse evangelho equilibra para nós duas coisas que a gente tem que ter para sermos encontrados agindo assim lá no fim. Como é que a gente lá no fim vai ser encontrado agindo assim? Pela soma de duas coisas, caridade e temor. Primeiro, a caridade ao próximo. Porém, se o empregado pensar, vamos ouvir esse versículo na perspectiva do amor ao outro, ter caridade com o outro. Se o empregado começa a pensar, meu patrão está demorando, certo? E começar a espancar as pessoas, quem está debaixo dele. Começar a espancar os criados. Comer, beber, se embriagar e não cuidar de ninguém. Isso é falta de amor. Veja, meus irmãos. Deus está demorando, né? Esse negócio que Jesus está voltando, vai voltar. Já faz 2000 anos que não volta. Isso, né? Se for voltar também, nós não vamos ver. Sou jovem ainda, né? Tem muita coisa para viver. E começar a fazer mal ao outro. Veja, será que o mal que eu não te faço deveria ser baseado só em medo de Deus? Não. Eu não vou te fazer o mal. Não porque Jesus está vindo ou não está vindo. Porque o patrão está para chegar ou não está para chegar, né? Porque o patrão vai cobrar ou não. Eu vou não fazer o mal e vou te fazer o bem por caridade, por amor. Meus irmãos, quantas são as pessoas que não têm fé? Talvez não tenham fé como você e eu temos. E elas são boas. Elas são prontas. Elas são generosas. Elas têm essa virtude de gostar de fazer o bem, de participar do bem que está sendo feito. Então, o nosso patrão está demorando. Ele já chegou na vida de muita gente que tem a sua idade e já morreu. Mas na sua vida, na minha vida está demorando. E Deus queira que na nossa vida demore bastante. Eu estou sem pressa. Acho que você também. Mas aí algo precisa me sustentar para que daqui para frente a minha vida não vire, desculpa a palavra, uma zona, uma esbórnia, e eu não vire um tirano do outro. O que me orienta aqui? O que me segura aqui? O que me inspira aqui? Caridade. Eu não tenho o direito de espancar o outro e pegar a comida que é do outro e comer, a bebida que é do outro e beber e ficar embriagado. E esse embriagar-se, meus irmãos, no tempo de Jesus, quando você colocava a expressão embriagar-se, as pessoas pensavam no quê? Em vinho, né? Talvez uma outra substância que a gente nem tem a notícia hoje, que pudesse se usar e eles talvez gostassem, para ficar embriagado, para ficar anestesiado da realidade, desligado dela, né? Descansando acordado, né? O embriagado. Hoje tem tanta coisa que nos embriaga, não é verdade? Celular, jogo do tigrinho, as bet todas, Instagram, TikTok, vida alheia, fofoca. Quantas pessoas estão embriagadas? Ela não está percebendo o kairós que está acontecendo ao redor dela. Ela não está envolvida no bem que está acontecendo e nem está fazendo o bem que deve fazer porque ela está embriagada. Embriagada de tela, embriagada de álcool, embriagada de droga, embriagada de pornografia, de imundície. Embriagado talvez de raiva, de ira e de ódio. Quantas pessoas vivem uma embriaguez emocional, não é? Quantos homens não entendem o kairós da esposa e dos filhos, embriagados de ódio de um inimigo, de um ex-sócio, do político que venceu, do político que perdeu? Quantas mulheres embriagadas de ciúme, de inveja, de recalque, porque a cunhada é magra e rica, ela só engorda e o carro está vazando óleo, então ela está embriagada de uma revolta com a vida, e ela não vê que o filho ainda não jantou, não tomou banho, ela não vê que o maridão está ficando pelos cantos, ela não está vendo nada, porque ela está chapada de cachaça? Não, de futilidade talvez. Quantos jovens estão embriagados, não vê que é kairós, que é tempo dele começar a ajudar em casa, dar alguma alegria, pagar alguma conta, é ou não é verdade? Parar de dar trabalho, se envolver com a igreja, aproveitar que é novo, tem coluna, carregar uma caixa de som igual essa para nós,
Não, ele está embriagado de sexo. Ela está embriagada de uma novela interior. Percebe? A embriaguez. Só que essa embriaguez não é só falta de fé. Também é falta de caridade. Falta de amor. E quando a gente não ama ninguém, quando a gente não ama nada, e acredite, tem gente que não ama ninguém nem nada. E às vezes você ama alguém que não ama ninguém. Nem você que o ama. Ele não ama ninguém, não ama nada. Hoje a ciência chama isso de narcisismo, é uma doença de algum componente genético, mas sobretudo aprendido e reforçado em alguns momentos da vida. E lá vai você foi amar a narcisista, o narcisista. Não deixe de amar. Mas talvez identificando que você reinterpreta como amar, né? Mas veja, meus irmãos, tem gente que ser narcisista ou não, e muita gente não é narcisista. Só é encruado na caridade mesmo. Precisa acordar para a vida. Mas o ser humano, quando ele para de amar algo ou alguém, ele vai ficando embriagado dele. E você convive com gente assim. A delícia da vida é ele. O assunto mais importante da vida é a conquista ou a dor dele. E se você está feliz, nem é tão grande a sua felicidade assim, nem é tão bonita a sua conquista. E se você está sofrendo, também não é tão doída a sua dor. Eu acho que é meio frescura isso aí. Então, a gente corre um risco da gente se embriagar de nós. E quando a gente está bem chapadão da gente mesmo, a gente fica insuportável, improdutivo, irresponsável. Não é? Quando a gente precisa trabalhar, quando a gente precisa conviver, quando a gente precisa evangelizar junto com pessoas que são amantes de si mesma, nunca funciona. Sair de si. E todos nós precisamos cuidar disso. Às vezes uma pessoa me serve, me ajuda, é minha companheira, está comigo. E sem perceber, eu posso cair na tentação de achar que não é mais do que dever dela me ajudar, que não tem nada de mais todo o esforço que você faz em me ajudar, que eu até esqueci de te agradecer por você ter me ajudado. Não é assim? Você faz. E você começa a perceber que a pessoa, ela criou um pano de fundo na cabeça dela. Parece que eu devia ter feito o que fiz para ela, quando na verdade foi um gesto de uma caridade, de uma amizade que todos os dias é atualizada. A pessoa começa a achar que você deve para ela. Aí no dia que você não faz, no dia que você não pode, no dia que você esquece, casa cai, filho. Casa cai. A gente vive isso muito dentro das nossas famílias, não é assim? Faz quanto tempo que não te dizem obrigado, mãe? Faz quanto tempo que não te dizem obrigado, pai? Que no dia que você não faz aquilo, que merecia um obrigado, que há muito tempo você não escuta, mas não sabe que eu não como ervilha? Não tem suco? É ou não é? É assim que é. Todos nós podemos cair nessa cilada. Olhar para o outro e começar a imaginar que o outro nos deve. Não deve nada, não. Por isso, meus irmãos, o exercício de agradecer é muito importante. A gente nunca pode se esquecer. Está me ofertando, está me dando com alegria. Obrigado. O obrigado faz parte da vida. Faz parte do que é sadio. Faz parte do que é maduro. E nós vamos ficando assim. Nós vamos ficando assim. Vai ficando tão normal o outro ser bom comigo, que no dia que não é, ou que no dia que apresenta um defeito, ele não serve mais. É que daí que vem a expressão, que vira até pagode. A gente só dá valor depois que perde o grande amor. Por que não deu valor antes? Porque fica normal o outro ser bom. Daí Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, não caia nessa tentação de que eu estou demorando, porque possivelmente eu vou demorar, mas o amor sustenta a fidelidade. Não é porque Deus está demorando que eu deixei de te amar. Se ele vai voltar, não vai voltar, não sei. Se Deus vai bater na porta de repente, não sei. Eu posso te amar, eu te amo.
né? Eu posso te ajudar, eu te ajudo, por caridade. O senhor daquele empregado chegará num dia inesperado, numa hora imprevista, o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Olha que desgraça. Jesus está falando, olha a desgraça que a gente pode enfiar na nossa vida. A gente vai parar no quinto dos infernos, depois de ter sido colocado à frente dos outros. Eu não era ninguém. Você. Olha o que Deus faz na vida da gente, né? Você sobe. Sobe, sobe, sobe. Na hora de entrar no céu, bum! Cai no quinto dos infernos. Jesus está falando do inferno aqui, o destino dos infiéis, partido ao meio, é o inferno. E quem é que foi para o inferno? O sujeito que era o líder de vários. O sujeito ao qual Deus confiou o cuidado de um ou de muitos. Que tragédia, que desgraça, né, gente? Que infortúnio. Que infortúnio, que tragédia. Ir tão alto para terminar lá no fundo. Por isso, meus queridos, nós precisamos zelar de nós, né? Nós precisamos cuidar da gente mesmo, da nossa fé, do nosso temor a Deus, do que a gente anda fazendo, se permitindo, né? Do que a gente anda se arrefecendo, se esfriando. E aí Jesus diz, agora vai começar a falar do temor a Deus, de um amor a Deus que é temor, né? Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. O empregado que não conhecia essa vontade, mas fez coisa que merece castigo, vai apanhar também, poucas vezes. E aí Jesus coloca esse princípio, esse versículo tão famoso, né? A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Veja, meus irmãos, a nós foi dado e seremos cobrados, exigidos, à medida em que nos foi dado. Agora, queridos, esse versículo não é para nos desanimar no sentido, bom, então é melhor não saber, é melhor não conhecer, é melhor não ir, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. A pessoa só de pensar assim já vai ser chicoteada muitas vezes. Porque uma coisa é não dar conta de tudo que te foi posto na mão. Outra coisa é essa malandragem de que vai dar trabalho, é muita responsabilidade, vai que sobra, então fica. Aí já é bandido nato. Aí já é falta de temor a Deus e caridade ao próximo, já queimou na largada já. Né? Mas veja, queridos, se a quem muito foi dado, muito será pedido, a quem muito foi dado, também muito será recompensado. Correto? Se você não se permite os desafios, se a gente não se permite passar por algumas aventuras, por alguns medos, se a gente foge toda vez que a vida quer nos esticar um pouquinho, que recompensa você vai ter? Aí fica essa vida invejosa, bege, tediosa e enciumada dos outros. E você acha que quem está no alto e que está sendo recompensado no muito, não fez todas as etapas do pouco? Entende isso? E Deus nos confia mais à medida em que a gente está sendo fiel no pouco, gastando o pouco. Por exemplo, um exemplo aqui que talvez nem fosse o mais interessante, mas vamos lá, pegar o aqui da mística, da espiritualidade, do carisma, né? Quantas vezes talvez seja, nesses momentinhos que a gente faz de oração, põe a mão quem está à direita, põe a mão quem está à esquerda, aí quem está conduzindo pega e fala assim, se você sentir uma palavra no seu coração, fala para essa pessoa, né? Aí teu coração começa a fazer assim, você sente ele batendo na amígdala. E tiver uma palavrinha boba, que se não vem de Deus, se não é certa, também não está errada. Verdade ou não é? Ah, Deus coloca no meu coração que Ele te ama muito. Que Ele é o teu pastor, não vai faltar. É igual melhorar infantil. Mal não faz, né? Então... Ai, mas será que é coisa da minha cabeça? Ai, mas eu estou com medo. Ai, mas... Meu irmão, quem chega ao ponto de dizer assim, desse lado aqui tem uma pessoa assim, assim, assado, começou falando, Deus põe no meu coração que Ele te ama muito. Mas se você não se permite essa pequena aventura, vamos lá, essa pequena vergonha,
Deus não vai te colocar numa ocasião onde você pode, de fato, passar uma extrema vergonha. A gente é exercitado. E a vida é tão boa nas alturas, gente. Quem será que é mais feliz? Me diga você. Uma galinha com aquele voo dela de meio metro? Ou a águia? As duas têm asa. E as duas têm pena. As duas têm bico. E as duas conseguem por algum tempo voar. Você queria ser uma galinha ou uma águia? Percebe? A vida em Deus, com Deus e com o próximo, ela tem algumas alturas. Então, a quem muito foi dado, muito será pedido. Sim, mas também muito será recompensado. Só que a gente foge das pequenas lutas, das pequenas aventuras da fé. Porque parece que a gente tem um grande interesse na vida, que é qual? Proteger nosso ego, nossa imagem, nosso conforto, né? Essa proteção que a gente chama de vergonha, que a gente chama de timidez, tem atrasado a vida de muita gente. Muitas pessoas poderiam estar sendo tão úteis, poderiam estar sendo convocadas para coisas tão boas da parte de Deus, mas Deus viu que a pessoa arregou, fugiu, se tremeu e não enfrentou esse tremor em coisas tão pequenas. Deus vai te confiar mais? Deus é pai, Deus não quer ver a gente se lascando na vida, né? Então, nos aventuremos um pouquinho mais, meus queridos. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Mas também muito mais será recompensado. Muito mais vai colher. Não é? Então existem alturas para a gente andar na fé. Agora, esse tal de medo aí, você precisa resolver ele. Você precisa ver o que faz. Não é? A gente precisa se resolver com algumas coisas da nossa vida, gente. Para não matar o sonho de Deus em nós, né? E em tudo, queridos, pedindo hoje a intercessão de São José, porque São José foi fiel, prudente, doador e pronto. Se Jesus está falando tudo isso aqui para Pedro, com certeza Deus Pai, quando escolheu São José, viu tudo isso no José, o carpinteiro de Nazaré. Viu nele fidelidade, viu nele prudência, viu nele capacidade e desejo de dar ao invés de receber, e viu nele prontidão. E São José viveu os kairós que contrariavam os cronos, né? No cronos de José e Maria, é bom não sair de casa que esse menino está para nascer. Aí veio uma circunstância. Tem que ir para Belém fazer o recenseamento, né? No cronos de José, agora é hora de chegar em casa, descansar, juntar um dinheirinho para quando ele crescer, vai que eu morro, ele é filho único. Desce para o Egito. Fica lá 3 a 5 anos, né? Volta do Egito, mas não volta para a tua terra, vai para uma cidadezinha perto. São José também viveu muitas interferências no cronos, mas ele sabia entender que tudo que nos foge do controle é kairós de Deus se a gente tem doçura interior, se a gente tem fé, né? É duro, é difícil, é desafiante, mas se a gente tem fé, se a gente está voltado para Deus, é kairós. É por isso que São Paulo vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as investidas do demônio, até as interferências de Satanás. É por isso que dizem os santos de Deus e as santas de Deus, que o diabo sem querer trabalha para Jesus. Não é o que ele quer, por óbvio. Mas o diabo sem querer trabalha para a obra de Deus, para Jesus. Quando a pessoa está em Deus. Até o demônio, no ódio que tem, na bagunça que quer fazer, está cooperando para que a vontade de Deus aconteça. Então peçamos hoje, meus irmãos, que São José torne possíveis os nossos impossíveis, e se nos parece impossível, e muitas vezes é, sermos fiéis, prudentes, doadores e prontos, que ele diante de Jesus alcance esse impossível para nós. Se você quer subir um degrau na sua vida espiritual e ter uma ferramenta que realmente facilite seu entendimento, eu deixei o link oficial aqui na descrição. É um investimento que você faz na sua maior prioridade, sua caminhada com Cristo. Clica lá para conferir os detalhes.